vocês, professores, não acredito, Deus, a gente não é acostumado. Está vermelhinho. Não? Os irmãos exatamente, mas é só um. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Paulo. É difícil essa dúvida. Tá bom, eu vou olhar para você para valer. Tem mais crianças por aí, corre para cá. Tem desejo? Oi, cara, lindo, mas fica prazer de casal, vamos então agora, reverentemente, hoje, se deve ter alguma pergunta para lá, quem está certinho, não se demora. Pai, nós queremos orar para essas crianças que estão aqui. Vamos orar, orando. Abençoe-os para que a palavra possa descer aos seus corações, amém, gerar a cada dia transformação e vida nova. Abençoe o meu filho, preparou para que a palavra possa ser cumprida aqui no teu propósito, Pai. Nós oramos em Jesus, amém. Deus abençoe. Bom infantil. Meus amados irmãos, eu vou pregando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Na vida de algumas pessoas, eu já pregar 4 ou 5 mensagens. Tipo, Ezequiel, Isaías, Zacarias, e hoje eu vou dar um salto e vou avançar para o Novo Testamento. Você pode entender comigo? Atos, capítulo 2. Capítulo 2, versos de número 1 e 2. Ao princípio de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para nós termos a autoridade plena das coisas sagradas. A tua palavra fala, Senhor, em Deus, capítulo 4, sobre a espada do Senhor, que é a tua palavra, que ela é apta para muitas coisas. Inclusive, para trazer à tona o estado de cada um que está diante dela. E nós pedimos a Deus que nesse momento o Santo Espírito possa poderosamente aplicar a tua palavra em nossa vida, na mente, em todo o nosso ser, e que tudo seja colocado sobre debaixo da autoridade do teu poder, e nós Deus trabalhe em nós. Trabalhe com nossas famílias. Trabalhe com a nossa história de vida. Nós oramos em Jesus. Amém. Sempre, por favor. O Espírito Santo na vida e ministério de Filipe. Uma história conhecida por nós. O Espírito Santo na vida e ministério. Essa palavra, ministério, parece uma coisa composta, nada disso. Ministério é trabalho e trabalho duro.
ministério é serviço a Deus todos os dias das nossas vidas, sem direito a férias e sem direito a respeito. Esse serviço nós estamos bem ou não, passando por algum dia mal. É o serviço estadual no Brasil ou fora do Brasil. Enfim, o ministério é um serviço abnegado. Por aquele que põe a ação no horário e fala não pode mais. Não tem descanso. Eu agora na casa dele, e aí, qual é o problema? É isso, essa casa. Continua o seu serviço. Eu estou empregado. Que legal. E o meu trabalho exige muitas coisas. E daí? O serviço, como ministério, mas continua. Agora, eu vou fazer então extra. O que é o problema? O serviço agregado continua. Nada que nós podemos ajustar justifica o crente tirar a ação do arado. Nós sabemos o que é o arado. Naquele contexto, Israel usava realmente o arado, contra anual. As mãos estavam completamente sujas. Completamente sujas. Porque quem coloca a mão no arado da roça, no arado da ação do óleo da hoje, a mão está sempre constantemente suja. E hoje nós vivemos uma época onde muitos cristãos espalhados pelo Brasil entendem que ele serve a Deus do jeito que ele quer, quando quer, segundo aquilo que ele definiu a sua própria vida. Irmãos, eu tenho que revelar aos irmãos a mim, e esse Deus é o único Deus que existe. Ele é o Deus que com a sua palavra não existia absolutamente nada, a não ser o Pai, o Filho e o Santo, e ele foi determinando, Gênesis capítulo 1, que o que não existia passou a existir, e esse Deus não envelheceu, ele não acabou, ele não perdeu a relação com o seu povo. Então eu preciso servir muito mais do que nós servimos o padrão, nós servimos o Estado, muito mais que nós servimos o nosso emprego, nós servimos, ou seja, o Senhor sempre espera de nós muitos serviços. Os obreiros, eles até para as mulheres que gostam de carros na mão, mas a mão do servidor está cheia de carros, mão no arado, trabalhando arduamente para alcançar as pessoas servidas, trabalhando exaustivamente para edificar na igreja as crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, casados, enfim, há muito trabalho. Eu conversava ontem aqui, dizendo que foi muito ontem aqui, extraordinariamente fora do padrão. A começar no tempo, de 17 horas até as 21 e tanto, que eu estava aqui, no final de 28 horas, passou as 10. Irmãos, mas Deus, tinha aqui os irmãos e amigos, 140 horas, que tiveram algumas igrejas amigas que servem por conversões aqui de 9 ou 10 horas, onde aquele mundo estava cheio de Deus. Começou 17 horas, uma coisa louca, tem que ser coisa de Deus. E pregações de gente grande, já pregamos de gente grande, gente preparada, um louvor Cristo ao ser poderoso. Essa casa onde ela balançava, mas foi uma coisa de Deus. Deus chamou para servir. Deus chamou para colocar as mãos para a glória de Deus. O Senhor me alcançou com 20 anos de idade. A minha primeira profissão foi servente em obras de bom.
E por aí agora, uma longa história, 38 anos de ministério pastoral, que Deus nunca me deu beleza. E Deus não te dá beleza. Enfim, ele acabou muito aqui conversando com os jovens que vieram de manhã, falando de um contexto de igreja, que o pastor não está ficando louco. Porque a igreja é muito grande, ela tem esse elemento, mas é um pequeno grupo que faz tudo, e as pessoas estão exaustas. Os jovens exaustos, porque já está cansado. Enfim, meu irmão, bem-vindo ao ministério, o Espírito Santo na vida e ministério de vida. Queria que vamos tratar do ordenado diário e mais tarde reconhecido também como Jesus. Vou destacar alguns pontos, alguns fatos relacionados com o Espírito, onde fica explícito ações do Espírito Santo. Não quer dizer que tudo na vida dele, a partir da conversão, tenha sido a ação do Espírito Santo, porque foi, mas nós vamos tratar os pontos. O Espírito Santo é preciso uma presença constante ao longo da história bíblica. Capacitando aqueles que são chamados para cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo trabalha e trabalha para que cada pessoa de vida possa fazer a vontade de Deus, que é boa, santa e perfeita. Em primeiro lugar, está cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 6, verso 3. Mas vamos entender vós, 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito Santo. Era para escolher pessoas que já estavam e não estariam. Ou seja, os que foram escolhidos, 7, uma das qualificações é a gente ser cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que os estudiosos acreditam que Filipe estava no meio daquele grupo que foi a Jerusalém em função de Pentecostes. Não há certeza absoluta se estava entre os 120 que passaram 10 dias no cenário orando conforme Jesus determinou, ou se foi depois. Se foi depois que aconteceu essa grande obra, mas eles estavam em Jerusalém e o fogo que queimou a alma de Jesus. Esse nunca mais ser Jesus. Porque naquela cidade, Jesus glorificava em Jerusalém, na terra que tinha começado em Jerusalém, era a ordem de Jesus Cristo. Até tempo do alto, vocês sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor foi cheio. Ele não só fazer parte de uma equipe que realizava o trabalho duro. Havia uma encrenca. Havia uma desavença que estava espalhando-se pelo arraial daquela igreja que no primeiro momento, depois do que eu citei aqui, em torno de 3 tipos de converter, depois mais em torno de 2 tipos de converter. Vocês estão de poder que a igreja nasceu em torno de 5 mil pessoas. Mas apareceu uma engrenagem social, as viúvas, que se convertiram de origem grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E isso começou a acontecer o que? Uma encrenca no meio da igreja. Coisas boas em igreja não aconteceram encrencas. Se não acontecessem brigas, se não acontecessem problemas, mas os apóstolos imediatamente trataram o problema. Escolheram então 7 homens. Não sabemos quantas pessoas faziam parte desse grupo, não estavam recebendo a igreja diária, mas eles tinham em frente de si um trabalho árduo. Primeiro que
distribui de maneira justa a alimentação. E segundo é isso, desarmar aquilo que se não fosse tratado, iria criar um mundo e poderia fracionar aquele necessidade. Como que igreja sofrendo divisões no mundo agora? Como que igreja tem sangrado por problema de igreja? Enfim, e fazer parte desse grupo que ia tratar dessas questões. Tiago significa servo, seu objetivo vive e servir o seu Senhor e servir bem. Tiago é servo dos servos e pesa isso como exclusivamente para o Senhor. Outra qualidade que deveria ter essa sabedoria deste contexto de Tiago traz a sabedoria ensinada pelo Espírito Santo, não essa sabedoria nas perspectiva secular, ao que diz o verso 3, mas irmãos, escolherem entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, ele diz sabedoria, como eu disse, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver o Espírito Santo está com sabedoria. Capítulo 8. Esse homem que não conhecemos por história dele. Esse homem sem mídia. Esse homem sem formação teológica. Esse homem ia colocar a nossa cabeça para baixo pelo poder de Deus. Esse homem está cheio de inspiração. E continuar cheio. Meus amados irmãos, uma vez cheio não significa cheio para sempre. Tem um texto que é bem interessante para ilustração, está em Dídio 24. Se você pode me acompanhar ali, nessa projetada, Dídio 24, do verso 1 até o verso 4, o texto fala o seguinte. Deus dizendo a Moisés, porém aos filhos de Israel, que te tragam azeite puro, azeite puro. Eu quero destacar que tinha que ser puro. Não poderia ser azeite misturado, não poderia ser segunda. Entenderam quando eu fui a Portugal lá para os funcionários, uma coisa que eu queria é encher a minha mala de azeite. Não que as vezes não tem, claro tem. Mas quando eu fui naquele mercado que eu vi um preço, nem se comparava aquilo que eu sempre aquilo para a nossa moeda real. Coloquei vários pedidos na minha mala, mas não tinha outras coisas. O azeite tinha que ser puro, batido. Deus é detalhista para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. A outras lâmpadas tinham, não era a ordem de um, era a ordem de Deus. Aquelas lâmpadas tinham que ficar acesas continuamente para a lâmpada poderia faltar azeite, não era para esperar acabar e depois dar dos vizinhos para que alguém não. Tinha que levar, isso é o papel sacerdotal. Na congregação, ora, véu, está diante do testemunho, ou seja, eles não poderiam entrar em gentil santos. Somente o sumo sacerdote tinha dispensação. Uma única vez por ano. Mas o sacerdote do santo lugar tinha um local onde as lâmpadas tinham que ser acesas e também tinha aquela mesa onde ficava o incenso que ele, quando então o fogo era colocado, ele lançava-se para dentro do seu santo. A congregação, fora, veremos, está diante do testemunho, a
Arão conserva em ordem desde a tarde até pela manhã de contínuo. Aqui a ordem específica para Arão. A tarde até pela manhã de contínuo perante o Senhor está por perpétuo, será este pelas suas gerações, sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor, e volta a palavra que continuamos. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos santuário de Deus, que nos habita através do seu Santo Espírito bendito da voz. E nós estamos dizendo, que é o que eu acabei às vezes hoje, porque quando criança se trata muito dado para deixar claro que é o assim. Quantas vezes que dentro de nós essa lâmpada começa a ver luz. Essa lâmpada não vai apagar se é salvo, mas é como se ela estivesse muito fraca dentro de nós. O que é que pode manter essa chama acesa dentro de nós? Evidentemente, disciplina na oração. Pagar o preço para estar no fundo de oração, você pode estar. Pagar o preço para jejuar, nem que seja de vez em quando. Jejum ainda é bíblico. Jejum não acabou. Tem algumas batalhas que nós vamos vencer sem pela graça de Deus, mas existe de nós um preço de busca de emoção, e muitas vezes vamos ter que ajudar as orações da jejum. Algumas questões que nós enfrentamos. Tem alguns inimigos que nós vamos enfrentando, os zigues, e principalmente os invisíveis. Principalmente os invisíveis. Eu quero voltar para vocês que está na carta de Paulo, que linda e de Efésios. A nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, ou seja, a nossa luta primeiramente não é contra homens, não é contra instituições, não é contra partido político. A nossa primeira luta, é contra principal, potestades, dominadores que atuam no mundo espiritual, ou seja, no mundo invisível. E ao enfrentar esses inimigos, nós temos que aguardar por isso. Jesus esteve 40 dias, 40 noites em jejum, pelo jejum, tentando falar água. Mas não tinha nenhuma emoção dele, 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Ele sendo Deus para vocês que sobra para mim, olhando pelo aqui. O que é sobra para você, meu irmão? Se não prepararmos para essa guerra, para essa luta, para essa batalha, se ontem, nós precisamos orar, jejuar, hoje muito mais, porque vivemos um tempo de densas trevas que está cobrindo toda a terra, e só percebe se a pessoa não tiver vida de oração, de busca de Deus. Eu certeza que o Senhor está uma pessoa que não é crente. Ele disse que está assustado, está acontecendo de ruim. Até os crentes não têm percepção de como que o mal está atuando violentamente nessa geração. Essa geração que inimiga, nessa geração que não quer mais ter valores importantes, bíblicos, de boas tradições familiares. Vivemos um tempo onde os casamentos não estavam mais sendo automáticos. Um tempo onde relacionamentos familiares não estão mais se sustentando.
onde o filho se levanta e acusa o pai e a mãe, onde o filho está matando mãe, está matando pai, onde o pai está matando filhos. E nós estamos à beira de Jesus. E as trevas estão se intensificando cada dia mais, e a pior é ser ignorante essas coisas. Não pode faltar azeite de nossas candeias. Não pode faltar azeite, sentindo que eu estou colocando, que é vida da vontade de Deus. É fácil, não é fácil, mas nós precisamos começar a não ficar estagnado. O verso 5 nos diz que esse homem chegou a Samaria. A primeira coisa que diz que ele pregava Cristo. O verso de número 5 é a palavra de Atos 6. Fiquei descendo da cidade de Samaria, anunciava a Cristo, a mensagem dele era Cristo. E para nós, a ordem aqui é importante, ou seja, os sinais, os milagres, são decorrentes em função de pregar o verdadeiro evangelho no poder de Deus. Ele pregava a Cristo, ao salvando pelo povo, chamando de mudar séculos. Mas não foi isso. O texto diz que, ouvindo e vendo os sinais que eu pregava, pois os espíritos imundos, ou pessoas oprimidas por Satanás, oprimidas por demônios, muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos puderam curar. Não somente pessoas endemoniadas, eram libertas, e não eram sobre, filho. Ele pregava a palavra. E enquanto ele pregava a palavra, Deus colocava a mão, porque, como eu li a palavra de Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus, essa espada de Deus, ela traz a tudo aquilo que está oculto. Na criatura, diz Hebreus, na criatura espiritual, na criatura física, não há poder que fica passivo, escondido, quando a palavra de Deus é pregada na unção do Espírito Santo de Deus. Lembro em tantas experiências nossas mais longe que nós vivemos, o trabalho que Deus deu. Realização do culto, Deus estava pregando. A gente já estava um jovem somente cueca. Ele entrou na igreja, começou a alugar os bancos da igreja. O meu primo, mês de março, pastor de março, ele era dos Estados Unidos, ele estava visitando a mulher, a terra dele. E ele saiu atrás desse camarada para pegá-lo, para dar-lhe a gravata, mas quando você está jogando esse carro, eles usam um horror na igreja. Porque a coisa complicada é expulsar o demônio, o cara está completamente contorcido e alcoolizado. Porque você dá comando, mas você está saciado. Tem que pegar o ele, orar por ele, rever por ele, a sua que ela fala, vai ser bom com tudo. Irmão, a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne. A nossa luta não é contra a nossa família. A nossa luta não é contra os nossos cônjuges. Não é contra os nossos filhos. A nossa luta não é principados, potestades, dominadores. Essas são as expressões da hierarquia de Satanás, que atuam no mundo social e no mundo espiritual. Mas só esse homem não era qualquer um. Em que sentido? Esse homem, ele era igreja. E além de igreja, estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, está cheio
cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, está cheio de Jesus. Tem Deus transbordando em nossa vida. Como resultado, verso 8, houve grande alegria na casa das cidades. Era uma cidade oprimida por vários motivos. Como eu disse para vocês, Samaria significa literalmente o que misturar. Lá atrás, quando Salomão fez tantas coisas erradas, ele não disse que iria dividir o reino, depois iria dividir. Ele reino do norte e reino do sul. O reino do norte cometeu muitos pecados e Deus fez assim. A Síria chegou até lá e fez aquela tática do inverno, que é o que? É misturar as raças. Ele pegou grande parte de novo, a outras terras conquistadas, e os povos conquistados colocaram eles no reino do norte, e o reino do sul sempre passou disciplinado. Ele é um pouco disciplinado. Em João 4, aquela semana que nós não andamos bem com vocês. Você diz que a adoração foi de Jerusalém, o povo do sul. Ela esqueceu que Jesus era Galileu, não era do sul. Mas os pais ensinaram que agora é aqui. Chegou o tempo que o pai procura não era luz, independente de estudar ou não, que o amor e espírito de verdade. Ela converteu, testemunhou, pessoas se converteram e aconteceu uma coisa tremenda. Por quê? Porque esse homem aqui, ele foi a Samaria, porque toda a barreira que havia, Deus começou a quebrar a partir de Jesus naquela nação. E não acabou aqui, a alegria. Quando Deus entra para valer uma casa, tem alegria verdadeira. Quando Deus entra em qualquer lugar que dá lugar a Ele, a alegria de Deus chega. E quando a alegria de Deus chega, Deus irmãos, o óleo tem que bater retirada. Quando a alegria de Deus chega, abatimento, desânimo, falta de força, isso tem que ser retirado pelo amor de Deus. E a capacidade agora é tomada de uma alegria verdadeira, a alegria de Deus, Senhor. Mas eu quero lembrar vocês sobre essa questão do azeite nesse simbolismo em relação ao Espírito Santo, a Bíblia diz que nós podemos apagar. Você sabe disso? A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo tem uma certa dimensão na nossa vida. A Bíblia fala que nós podemos resistir. Mesmo que Estevão falou isso para um grupo que não era convertido, mas nós podemos também resistir à direção que o Espírito Santo quer dar à nossa vida. E nós podemos entristecer. E essa palavra entristecer não é para crente, é uma palavra para crente. Nós podemos apagá-lo. Nós podemos resistir. Nós podemos entristecê-lo. E aí, irmãos, miserável crente nós seremos. Porque podemos entrar no ciclo, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos entrar em um ciclo de obediência que pode durar anos. Porque entrar nesses ciclos é uma coisa, sair dele não é perder salvação, mas sair dele não é fácil. Quanto mais o barro for mole, mais fácil é ser moldado. Quanto mais duro for o vaso, mais difícil vai ser separado. Mas a Bíblia nos diz que quebra aquele vaso duro e começa então a redirecionar a vida de alguém que no passado teve uma vida abundante com os Senhor Jesus.
terceiro aspecto, cheio do Espírito Santo, foi cumprir uma missão no deserto. O texto está em 8, 26 a 40, eu vou ler só a parte dele. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, eu quero gastar um tempinho nessa palavra. Primeira coisa, imagina o anjo me dizendo a você hoje à noite: estou pagando que existe você. E a primeira coisa, e depois de acordar você aqui, ele vai dizer: dispõe-te. Eu li em outras versões, tem 3 que diz: levanta-te. Eu precisei, essa que diz: levanta-te. Você quer dizer que estava sentado literalmente. Quem sabe ele estava na mesa de jantar, ou estava em outro lugar para se sentar. Primeira coisa, Felipe, eu tenho que recado para você, Deus. Primeira coisa, dispõe-te. Como que está a nossa disposição a receber Deus? Eu gostaria que em 30 segundos você repetisse: como que está a sua disposição para servir a Deus? Porque Deus trouxe Deus por aí, que pega o último dinheiro que tem e vai lá para a Bolívia, vai para a Argentina, assistir um jogo de futebol no seu campeonato brasileiro. Então, 11 igrejas, o último PPT, para realizações humanas, passageiros, com mais de 6 meses. Felipe, eu tenho Deus para você. Mas essa primeira coisa, dispõe-te. Eu entendo que as percepções espirituais de Filipe estavam bem aguçadas. O anjo começou a falar pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela 10ª vez. Na primeiríssima vez que o anjo fala, ele entendeu o recado. Irmãos, nós que seguimos a Deus, corremos o risco, à medida que nós vamos esfriando a fé, na comunhão com a igreja, no serviço do reino de Deus, nós corremos os riscos das nossas percepções espirituais que Deus colocou a partir da conversão, elas vão começando a ficar fracas. E aí Deus fala 3 vezes, ele fala 2, ele fala 10, ele fala 15, ele fala 100, e a pessoa não acorda. Não acorda. Mas esse homem aqui estava cheio de Deus. O anjo chega e lhe diz: dispõe-te. E o anjo não é percebeu por alguma leitura que esse homem se dispôs imediatamente. É bom consultar a família para tantas coisas assim. Mas parece que esse homem não foi consultar a família, não foi consultar a pai Celestino, não foi consultar a mãe, ele não foi consultar ninguém. Ele entendeu porque ele conhecia a voz de Deus. Como está a minha capacidade de ouvir e entender quando Deus fala conosco. Dispõe-te, levanta-te. E o Espírito Santo deu uma ordem clara, verso 29. Estava, então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Aquele foi específico. Olha, aproxima desse carro e acompanha. E como que ele reagiu? Irmãos, olha só o que diz o verso 29. Agora pula para 30. Correndo do Filipe. Ele poderia ir andando. Não. Esse homem estava com as suas percepções
espirituais tão aguçados, que quem entendeu que ele tinha que correr, era momento de correr, tem momentos de andar, tem momentos de ajoelhar, mas tem momentos que quando Deus fala comigo e com você, Ele espera que nós tenhamos uma reação como que de correr. Ele correu e foi acompanhado para. Em seguida, o Espírito Santo arrebatou, porque ele tinha para ele uma nova missão. Aquela foi muito bonita. Aquele homem recebeu de Filipe explicação do desafios, que não estava entendendo absolutamente nada. Filipe levou ele até ele disse: "O senhor me converteu, esse homem pediu para ser batizado, foi batizado." Filipe terminou sua missão e aposentou, e nessa época não aposentou. Filipe disse uma vez: "Eis-me aqui e nunca mais vou para trás. Eis-me aqui e eis-me aqui até o túmulo. Eis-me aqui até a morte. Não tem volta, não vou voltar." Ele não quer voltar, porque depois de experimentar Deus, do modo que ele experimentou, depois de ter experiências tão profundas com o Criador, esse homem nunca mais queria sair dessa vida. Amados irmãos, quem administra o trabalho do reino de Deus e como executar é o Espírito Santo. Quem administra o Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus. Como você escreveu na certa autoridade bíblica, ele é o vinagre de Jesus. Essa palavra eu queria colocar agora, que vinagre é substituto. O substituto de Jesus aqui, desde o Senhor para a glória, é o Espírito Santo. Nós sabemos que o Pai e o Filho enchem os céus, enchem a terra, mas é o Espírito Santo que foi enviado, Então, enfim, é Ele quem administra as coisas do Pai e do Filho. É Ele o responsável quando ele diz na igreja: não é o pastor, não é o conselho de presbítero, não é a junta tal. Quem é o líder, quem é o zelador da igreja é o Espírito Santo, mas a igreja precisa querer ouvi-lo. E é Ele que diz como deve se executar. Olha o que está no verso 39 e 40 desse texto que nós estamos aqui apresentando. Quando saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou. Não foi avião, não foi carroça, não foi carro, ele não foi a pé. O Espírito Santo veio, pegou ele e disse: "Eu tenho pressa, rapaz. O reino do Senhor tem pressa. Eu vou pegar você e eu vou para outra região distante." Verso 40. E este foi seguindo o seu caminho de jejum em relação ao verso 45. Veio para achar assim lugar, azul. E passando além, ele evangelizava. Ele foi evangelizar o deserto, ele foi aprovado. E agora, Deus mandou para evangelizar o azul. Em quarto lugar, sua família estava cheia do Espírito Santo. Abre o Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Lucas faz questão de evidenciar que ele era um evangelista, o mesmo Tiago, para falar que não era apóstolo, aqui não era apóstolo, era uma referência. Eu vou ler o verso 8 ao verso 9 de Atos 21. Vou começar no 7. Quando nós concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando de dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesarea. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, o mesmo
Tiago, que eu tratei até aqui. O evangelista, que é dos 7, ou seja, um dos 7 diáconos. Tem histórias. Da última passagem que eu comentei, até Atos 21, passaram em torno de 20 anos. Alguns acreditam que Jesus estava velho. Paulo, agora voltando para Jerusalém, e lá eles seriam presos, tomados pelos romanos, seria levado pelo longo para a Itália, para Roma, onde ele seria condenado e passar um tempo numa prisão domiciliar. Então, essa casa estava na rota de Paulo. Isso quer dizer que Paulo conhecia muito bem quem ele vivia. E ele queria então coisas, ele queria passar uma casa. Olha o que o texto diz para nós. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de vidro, do evangelista, que era um dos 7 que ficaram no chão, tinha desde 4 filhos. Não sabemos se ele tinha mais filhos. Mas o texto abre uma janela para contar que são os filhos, que ele tinha 4 filhos. E o texto então nos informa que ele tinha 4 filhos, então eram se professavam. 4 filhas que tinham uma profecia. Eu me atrevo a dizer que essas filhas beberam da mesma fonte que o marido, a fonte de Cristo. Essas filhas, de certo modo, seguiram as pegadas do Pai. Eu creio que o testemunho do Pai, não sabemos sobre a mãe, se esse momento ela é conhecida, Deus não fala sobre ela. Mas essas filhas seguiram as pegadas do seu Pai. Seu pai era um homem de Deus. E essas 4 moças eram servas de Deus. Elas tinham a profecia. Felizes é o pai. E nem sempre é fácil, porque o pai é zeloso. Quando os seus filhos crianças, ele pega os seus filhinhos, leva para a igreja dominical, por cada noite, assim que nós temos bem. Quantos pais que investem pesado, mas de repente a sociedade não quer saber de Deus, quer saber da igreja, quer saber de Deus, mas nós sabemos que Deus nos dá essa palavra. Mas a melhor coisa é dispensar nos filhos em relação a ter vida com Deus, experiências com Deus, andar com Deus. Ter Deus ao seu lado, na sua vida, na faculdade, na escola, no trabalho. Quando for namorar, não fala para Deus cair fora. Deixa Deus estar no meio do namoro e entre os dois, principalmente em ambientes perigosos que podem ter acesso. Falando de Deus. Porque alguns namorados crentes, em alguns momentos, tira Deus, fala para Deus sair, porque não pode mais estar em comunhão com eles, porque o pecado está entrando e não só um acidente, aquilo torna um hábito e vai apagar, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. 4 filhas que bebeu da fonte, e essa fonte é maravilhosa. O mundo sempre vai oferecer para você, adolescente, jovem, para nós adultos, sempre vai oferecer os treinamentos, sistemas rotas, sistemas de águas loucas, sistemas de águas estragadas. E Deus disse ao seu profeta Jeremias: fala meu povo, eles trocaram as fontes de águas puras por sistemas de águas rotas, amargas, estragadas, empenhadas. Quando os cristãos começam a aparecer, ele vai
enfraquecer, a luz começa a diminuir a força e agora volta a beber essas fontes estragadas. Mas aquele homem bebeu de uma fonte segura, de uma fonte de chama fiel até o fim. Aquele homem teve experiências com Deus, ele não falava para os seus filhos experiências que outros tiveram, isso também tem um certo valor, mas ele falava das suas experiências. Felizes são os filhos que homens de seus pais, experiências pessoais que os pais tiveram com Deus. Porque a Bíblia não é um livro da teoria, é um livro da palavra, mas é um livro de termos experiências profundas e valorosas com os seus filhos. Chega até a casa dele um profeta chamado Ágabo, já era possível. E agora tinha o cinto de Paulo, cinto de tecido comprido, que ele marcava várias vezes cintura, e o Deus falava no rei para nós. Demoramos ali alguns dias, desceu da Judéia, um profeta chamado Ágabo, e vindo conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando para ele os próprios pés, e falando que ele falou. E isto diz. Isto não diz sim, isto não diz por justiça. E dentro da casa de Filipe, o Espírito Santo toma a água. Por que ele não tomou ele nas 4 moças? Deus soberano. Eu não sei por que ele não resposta, mas essa aqui é uma opinião valor. Ele pega o cinto e fala que assim se referiu com Paulo em Jerusalém. Só que Paulo não retrocedeu. Ele não retrocedeu porque sabia, ele estava no centro da vontade soberana de Deus. Eu quero concluir, lembrando a vocês que provavelmente Filipe foi quem fundaram a primeira igreja cristã em Israel. Enfim, nesse momento da corrida cristã, em que lugar que nós estamos? E em que lugar devemos estar? A esperança para nós, a esperança para que Deus use tremendamente nesse momento de glória, mas nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo de Deus. E dizer tem muitos desvios por aí, em nome do Espírito Santo. Tem muitas meninices em nome do Espírito Santo. Há muitas loucuras por aí, não cabe a mim julgá-las em nome do Espírito, mas nada disso diminui ou apaga a doutrina do que o Espírito Santo deve fazer para a igreja e em nossas vidas. Nós queremos orar nesse momento, cada um lugar aqui do mundo, vocês queremos orar. Jamais é a salvação, tudo é graça. Se você chega do Espírito Santo, também não é mérito. É graça, mas nós temos palavras. E o preço da busca é o preço da busca. Um testemunho poderoso pelo meio ontem, daquela jovem. Fernanda. E ela falando do pai dela, do pai. Ela foi um testemunho arrebatadora. Mas arrebatadora. E ela se expôs, ela conta as coisas se percebe de Deus para as pessoas que estão para ele. Aí eu perguntei depois assim, sério?
Quantas vezes eu falei para ela que o pai não conseguia tirar completamente a garagem? E era perceptível, porque ele, lá onde ele trabalhava, não tinha banheiro. Ele passava em algum lugar, em algum banheiro, tomava banho, não saía, eu não dizia, mas era perceptível. Aí eu falei para ela, pois é, ela não deu para falar, senhor. Eu falei, seu pai pastoreou, ninguém queria pastorear. Ele falava, quantos anos? Estava trabalhando de mim, eu falei, o quê? Ele está até hoje naquela igreja pequena, problemática, que ninguém queria falar. Ele se colocou à disposição. E mesmo trabalhando, comentando, tão distante daquela igreja, mas muito distante, ele continuou aqui, trabalhando naquela oficina comentando, e indo pastorear aquele pequeno rebanho sofrido. Prova evidente que o Espírito Santo de Deus continuou a impactar a alma daquele ex-aluno nosso na Goiânia, e depois nós estará olhando para ti. Nós recebemos orar ao Senhor e queremos adorar. E no caminho, com muito disciplina, cuidado para não entrar pelo caminho estudando, cuidado para não apagar o Espírito, cuidado para não resistir ao Espírito, cuidado para não entristecer o Espírito Santo, porque se eu apagar, o que vai acontecer? Porque se eu entristecer, o que vai melhorar? Porque se eu resistir, o que vai ser ruim? Pois, nesse desafiador que nós vivemos, nós devemos completamente do Espírito Santo de Deus para nos moldar, capacitar, e lá no final de jornada, esse vitória, compartilha com baixo. Eu terminaria com a área da fé e o Espírito Santo de uma maneira assim. Você pode querer adorar a Deus? Você pode. Cantamos os olhos de Deus. Cantamos os olhos de Deus. Abaixe o seu coração. Abaixe os seus lábios, se você